Aleluia, Senhor. Queremos, Pai, ver Tua glória a Deus. Queremos, Senhor, que tudo que somos possa de fato se render à Tua majestade, Senhor, ao Teu poder, à Tua glória. Que possamos nos render, Senhor, com tudo aquilo que nós somos, Pai, por inteiro, Senhor. Que possamos nos render, Senhor, ao Senhor, Pai. Nos submeter, Senhor, ao Senhor, ao Teu senhorio, Pai. No temor, Pai, da Tua presença, da Tua vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amadas. Podem se sentar. Amém. Que delícia a gente estar aqui com vocês nessa noite. Eu estava realmente ansiosa por esse encontro. Já faz um tempo a gente tem marcado os nossos encontros de despertar e todas as vezes que eu penso em ter um encontro com vocês, aí começava a aumentar a lista de convidadas e de pessoas e é muito legal isso. E eu pensava, poxa, vou ter que trazer uma palavra mais evangelística, vou ter que compartilhar com as mulheres algo um pouco mais, né, voltado e pensando naquelas que estariam nos visitando, né? O nosso último encontro, esse lugar, essa casa estava linda, cheia de mulheres. E eu pensei, como que eu vou fazer, né, para a gente poder ter um tempo realmente entre nós. Porque acontece que eu tenho diretamente discipulado algumas mulheres aqui da igreja e eventualmente discipulo e converso com algumas que não são discipuladas diretamente por mim. E tem acontecido isso com uma certa frequência e eu pensei, poxa, eu preciso ter um tempo com as mulheres da igreja, eu preciso ter um tempo com as ovelhas, né, daqui e a gente poder conversar e ter um tempo buscando do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E conversando com as pastoras, conversando com a Xê, eu falei assim, poxa, eu sinto. E aí elas acharam ótima essa ideia, conversando com a pastora Leandra, com a pastora Suelen também, todas acharam que realmente esse tempo seria um tempo muito precioso para a gente poder falar de algumas coisas que não caberiam. Tá conversando com aquela que chegou na igreja pela primeira vez, que veio num café de mulheres, e aí surgiu a ideia da gente ter esse tempo, esse encontro aqui. No meu coração, para esse ano, eu queria muito ter feito uma conferência de mulheres, mas não coube na nossa agenda. Não coube realmente na nossa... A gente teve muita coisa acontecendo e algumas, obviamente, né, o nosso Ministério Infantil, que foi algo que a gente realmente desprendeu de muita energia e de muita recurso para que ele acontecesse esse ano. Então foi um ano do qual a gente deu muita ênfase para isso, mas eu creio que o ano que vem, no ano de 2020, nós teremos uma conferência aqui que vai ser incrível para nós, só para as mulheres, onde serão 3 dias com convidadas de fora, e vai ser um tempo muito incrível. Mas eu sentia no Senhor, da parte do Senhor, no meu espírito, a importância desse encontro, a importância de nós estarmos juntas aqui, conversando e alinhando algumas coisas da parte de Deus. É muito interessante porque desde o momento que essa reunião começou, o Espírito Santo, sabe, a pastora Sheila começa já dizendo, né, ali de Coríntios, que aquele que é menino recebe coisas de menino, mas quando a gente cresce, amadurece, nós temos que receber um alimento mais sólido, né,
E é justamente sobre isso essa noite, né? A pastora Leandra também na ministração e as músicas, né? Porque quando fala, quero ser sua casa, casa sua, essa casa é sua, que a tua voz ecoa em meu ser, letras profundas, letras certamente escritas e foram compostas por pessoas que realmente estão dispostas a se entregar por completo nas mãos do Senhor. E essa eu vejo que é a nossa vontade, amém? Eu vejo que a nossa vontade é realmente ser essa casa de habitação para o Senhor. E quando a gente abre a nossa casa para ser essa habitação, o Senhor então, para tomar o lugar que Ele tem que tomar no nosso coração, Ele precisa colocar essa casa em ordem. Para o Senhor realmente ecoar através de nós, é necessário que haja o espaço para isso. Precisamos, né, em tudo que nós somos, colocar o Senhor no lugar que lhe é devido, para que Ele ecoe através das nossas vidas, para que Ele realmente encontre em nós uma casa, um lugar de habitação, para que Ele realmente fale assim, não, aqui eu posso ficar. Porque eu vou te dizer uma coisa, o Senhor só fica na casa que Ele manda. O Senhor não visita, nós não somos uma igreja que acreditamos numa visitação. Nós não somos uma igreja que acreditamos que o Senhor vem fazer uma visitinha. Nós somos uma igreja que nós cremos que é para sermos habitação do Senhor. No lugar aonde Ele entra e fala assim, aqui dá para eu ficar. Porque existe espaço de governo. Onde o Senhor tem espaço para governar, onde o Senhor tem espaço para dirigir, onde não é que Ele esteja ou Ele tenha qual que é a palavra agora fugiu? A expectativa de encontrar tudo no lugar. Ele já sabe que não está. Ele não tem essa expectativa. Mas o Senhor precisa que a gente abra a porta e fale assim, agora toma o teu lugar. E eu conversando até com a pastora Sheila, eu falei assim, eu sinto no meu espírito de que esse ano de 2019 trouxe muito amadurecimento para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem nos ministrado, aquilo que o Senhor, o Espírito Santo tem feito em nós, né, como igreja, as ministrações nos trouxe muito, gente, um amadurecimento, uma base, um suporte para que nós possamos ir galgar lugares de maior maturidade, em águas mais profundas. Foi incrível parar um pouquinho para contemplar vocês adorando nessa noite. Vira e mexe eu tenho essa vontade de olhar para a igreja e ver como a igreja sentir a adoração e como as pessoas estão entregues. E hoje eu tive a oportunidade de ir ali do ladinho e poder contemplar as mulheres dessa casa adorando o Senhor. E isso encheu meu coração de alegria. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos forjado a sermos adoradoras que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, amém? E sabemos que tem mais, não é? Não tem mais, gente. Tem muito mais, né, da parte do Senhor. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu creio que seria, precisamos resgatar a essência da mulher de Deus. A mulher de Deus. Porque nós, como mulheres, somos resultados, a mulher desse século é resultado de muita coisa, e muitas dessas coisas não têm absolutamente nada a ver com Deus, e daquilo que Ele projetou, e daquilo que Ele tem no coração para as mulheres. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu já falei outrora, em outros momentos,
Mas, como eu disse, eu acredito que que nós hoje estamos muito mais maduras para entender daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco essa noite. Eu acredito que, como a pastora Sheila orou, que essa terra está mais afofada, que essa terra está mais preparada para receber aquilo que o Senhor quer derramar. Quando a gente estuda um pouco, né, de todo o movimento, isso vai ser uma pincelada muito rápida, mas é necessário. A grande maioria daqui sabe de desse histórico da mulher, mas algumas não. E esse pano de fundo é muito importante para que você entenda onde a gente quer chegar. A gente tem que entender que a mulher criada por Deus ali em Gênesis 2 foi algo maravilhoso. Quando o Senhor fez tudo e fez o homem, e falou para o homem para dar nome para todos os bichos, e Adão foi dando, e Adão diz assim, olha, mas não tem ninguém aqui que eu vejo aqui realmente, né, se assemelha a mim. E Deus então decidiu fazer a mulher, e Ele falou que foi muito bom quando Ele fez a mulher. O Senhor sempre teve, né, obviamente, um carinho, e a vontade do Senhor no papel da mulher é lindo, é incrível. Mas ao longo dos anos, com o pecado, enfim, a mulher sofreu demais. Sofreu muito. E a gente vê que ali na virada do século XIX para o século XX, ali, houve o primeiro movimento feminista. E esse movimento feminista foi um movimento muito incrível, porque as mulheres não tinham voz ativa, as mulheres não podiam falar, as mulheres não podiam pensar, as mulheres não podiam estudar, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam exercer um papel de cidadania. E aí houve esse movimento que começou ali na virada do século, que foi uma coisa muito incrível. Eu sei que muitas aqui estão com fome, como eu também estou com fome, nós vamos comer, mas nós vamos alimentar o nosso espírito primeiro, amém? Então eu queria que você prestasse muita atenção, toma cuidado porque existe muita guerra espiritual nesse momento, porque o espírito, como foi dito aqui de Jezabel, não quer que a gente entenda o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje, porque hoje é uma noite de libertação. Então fica atenta, tá? Fique esperta. Parece uma aula de história, mas é porque é importante a gente entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Já que é tempo de amadurecer, vamos entender. Amém? Então, ali começou esse primeiro movimento que foi interessante para as mulheres. Foi libertador. Foi algo que era necessário acontecer. Porém, vieram as guerras, a Segunda Guerra Mundial, onde os homens tiveram que ir para a guerra, começou a Revolução Industrial, máquinas começaram a ser produzidas porque precisavam substituir a força humana, porque a mulher teve que sair de casa, de dentro de casa e trabalhar. Não tinha o homem para trabalhar. E as mulheres, então, ali na Segunda Guerra, entenderam a sua força. Máquinas, então, começaram a substituir mulheres. Máquina de lavar, máquina disso, máquina daquilo, máquina de varrer, máquina de limpar. Houve uma revolução industrial. Mulheres, então, foram para o mercado de trabalho. E nessa, as mulheres falaram assim, opa, mas não é que eu sei fazer? Mas não é que eu sou boa no negócio? Mas não é que eu não consigo mesmo ganhar dinheiro? Não é que eu sou capaz? E aí essas mulheres então começaram a olhar para os homens e pensar naqueles que estavam na guerra e falar assim, mas olha, não sei se eu preciso muito dele não. Não está fazendo tanta falta assim. Afinal de contas, estou dando conta do recado, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, está indo tudo muito bem. E aí quando a gente começa a estudar a década de 50, 60, 70... que a gente vê a revolução que começa a acontecer, que é um momento onde, entenda espiritualmente aonde eu quero chegar. Começou então a legalização do aborto.
Começou por quê? Mulheres não queriam mais ter filhos. Mulheres começaram a lutar pela legalização de aborto, porque ter filho estava complicando a vida da mulher. A mulher, então, não quer mais se submeter a nada e a ninguém, e ter filho está atrapalhando a nossa vida. E começou isso nos Estados Unidos, essa guerra, onde houve também a liberação do divórcio, que até então o divórcio não existia, simplesmente não existia. E aí, os hippies, no movimento hippie, que começou essa coisa de sexo, droga e rock and roll nos anos 60, onde houve a queima do sutiã em praça pública, onde houve um maior movimento feminista, onde as mulheres começaram, então, de uma maneira muito revoltante, preste atenção nisso. Quando a serpente, foi muito interessante que a pastora Leandra estava falando aqui da serpente, preste atenção, ela chegou para Eva e ela disse, olha, na verdade, se você comer isso daqui, você vai ter conhecimento. Isso aqui vai te gerar conhecimento. E de fato, Eva chegou para as mulheres de novo e disse assim, você tem o mesmo poder que o homem. Você pode tanto quanto ele. Você é tão forte quanto ele. E a mulher de novo comeu do fruto. Gênesis 2, a partir do versículo 18, se você puder abrir comigo, vamos ler aqui. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome ao homem, o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, o Senhor faz essa auxiliadora idônea. E a serpente vem novamente, a gente sabe que vem logo na sequência, a queda do homem. E nós temos que entender que a mulher, e Deus nos fez assim, preste atenção. Deus nos fez porque quando Deus fez a auxiliadora idônea significa competente, apta, capaz e moralmente correta. É o significado da palavra idônea. Quando o Senhor nos fez, Ele sabia exatamente das competências que a gente tinha. Ele sabia quão competente nós somos.
nos fez dessa maneira tão diferente dos homens, que a gente é capaz de falar no celular, mexer um carrinho de bebê e fazer arroz, né? Esses dias ouvindo a pastora Helena Tanuri, que eu gosto muito, ela falou assim, meu marido é assim, na hora que ele vai dar ré no carro, ele tem que falar, gente, ninguém fala no carro, silêncio. Mas o que está acontecendo? Eu preciso dar ré no carro. É assim, é diferente, é muito diferente. E o Senhor nos fez com essa capacidade. A mulher tem uma capacidade de convencimento. A mulher tem uma capacidade de influência e de influenciar os outros, que é uma loucura. Quando a gente para pensar em o que Eva fez, Eva revela essa capacidade que nós temos de convencer. Então, esse movimento que surgiu, que nós somos, entenda, gente, você concordando ou não com ele, você precisa entender isso, você concordando ou não, nós somos resultado, historicamente falando, socialmente falando, deste movimento. Somos as mulheres desse século que vivem o reflexo de tudo isso que aconteceu na história, porque isso aconteceu. Somos essas mulheres. E aí o que acontece? De repente a palavra de Deus entra na nossa vida e nos confronta dizendo assim, tá, fato, verdade. Vocês são resultados disso, mas o que a minha palavra diz? E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. O que é que nós somos resultado dessa história humana, desse histórico, a qual o Senhor tem, através da tua palavra, que é acultural, que Ele não se acultura, que Ele não se molda, que Ele não muda, querendo dizer para nós hoje. Tem muita coisa que o Senhor está querendo dizer para nós hoje, porque isso nos influenciou de tal maneira que nós estamos vivendo numa sociedade doente, prestem atenção. E a sociedade é reflexo da família. Sociedade é reflexo da família. Famílias estão doentes, sociedade está doente. Se a família está doente, o maior força, o maior núcleo, a maior força que uma família tem no núcleo familiar é a mulher, e somos nós. E isso é a palavra que diz. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Se os núcleos familiares estão destruídos, culpa muitas vezes das mulheres. E você vai dizer, nossa, mas é tanto homem imprestável. Fato, mas é muita mulher se relacionando com homens imprestáveis. E não é o que Deus quer. Amém? Então, vamos lá. Somos a alma da família. Somos o termômetro de dentro de casa. Verdade, eu já falei isso aqui. Quando uma mulher está bem dentro de casa, que ela está feliz, ela está em paz, vamos pensar no núcleo familiar, ela está todo mundo bem. Quando a mulher não está bem, está todo mundo mal. Ela tem essa capacidade. A gente é o termômetro da nossa casa. A gente é a alma da casa. Quando a mulher está bem, as coisas estão bem. Quando o homem está estressado, irritado, a mulher fala assim, deixa seu pai lá, está estressado, está irritado, melhor deixar ele lá. Ah, tá bom, tudo bem. Agora, ele fica numa boa estressado. Agora, uma mulher estressada, ela não fica numa boa estressada, ela quer estressar todo mundo. Ela quer que todo mundo, ela não se conforma de ficar estressada sozinha. A verdade é essa. Ela não se conforma de ficar bicuda sozinha, ela não se conforma. Se ela não está bem, ninguém pode estar bem. A verdade é essa. Sabe? Ela tem ela é influenciadora. E ela é para o bem como ela é.
A gente tem que entender essa capacidade que nós temos. Quando a gente pensa nessa briga, nessa revolta que começou então nesse movimento feminista, a mulher batendo no peito e falando, eu quero ser igual ao homem. Quando a mulher fez isso, a mulher se anulou como mulher. Porque a mulher nunca, veja só, nunca vai ser igual a um homem. Isso não significa que a mulher é inferior ao homem, por ela não ser igual ao homem. Isso significa que a mulher tem uma função e funciona de um jeito diferente do homem, que na verdade é complementar. Quando a gente para pensar na Trindade, imagina a Trindade querendo brigar para discutir quem é melhor. Deus Pai fala, não, eu sou Deus, criei todas as coisas, eu sou muito mais poderoso. Aí chega Jesus e fala, não, mas eu fui lá, fui para a cruz, derramei meu sangue, eu sou melhor da Trindade. Aí o Espírito Santo, tá, mas se não fosse eu consolando, se não fosse eu convencendo do pecado, o que seria da humanidade? Não haveria arrependimento, não haveria salvação. O teu trabalho, Jesus, seria em vão. Tem como? Não é tão complementar, não é tão divino, não é tão lindo, não é tão perfeito. Essa mesma Trindade, quando ele pensa nesse relacionamento, ele pensa em algo que é como se fosse uma sinergia perfeita. Onde a mulher ocupando o lugar dela, com esse jeito que só a gente sabe ter, com um sexto sentido que eles não sabem o que é isso, não é? Eles não sabem. A verdade é que a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente teve uma impressão, eles, é? Nossa, percebi não. Nossa, amor, olha, senti, não estava legal, você viu que fulano, ela não estava bem? Não percebi. Não, ela não está bem. Sério? Não, coisa da tua cabeça. Aí no outro dia liga, então, pastora, eu não estava bem ontem. Sabia. Aí eu disse, nossa, Juliana, como é que você percebeu? Como é que você viu? Porque não tem, né? Agora, queridas, vamos falar a verdade. A gente olha, às vezes, para aquele Senado. Vamos falar a verdade, a gente olha ali para aquele Senado, aqueles bando de homem, tudo engravatado. Eles começam uma discussão, eles têm que decidir. Você pensa nos homens discutindo sobre guerra, sobre bomba. Que capacidade uma mulher tem de se envolver numa parada dessa? Sério? A gente não tem. Emocionalmente a gente não tem estrutura. Vamos pensar num país que precisa entrar em guerra, a gente já pensa, meu Deus, mas e não sei o que, não sei o que lá, a gente entra em parafuso, a gente vai para casa, a gente chora, a gente morre, a gente entra em depressão, a gente não consegue tomar umas decisões que precisam ser tomadas, que são os homens que têm essa capacidade, porque Deus os fez com esse nível de autoridade que nós não temos. Nós não temos. E por que a gente quer brigar para ter? Não faz parte da nossa natureza, da nossa estrutura. Mas está lá, queimando sutiã, dizendo, queremos, podemos. E eu já falei, a gente só se lascou com essa história. Porque a gente assumiu um papel que não era para a gente e todo o resto. Aí hoje, que é onde nós vamos chegar, é hoje, o que está acontecendo? Eu não tenho problema nenhum de uma mulher querer ter uma carreira profissional. Veja bem, nenhum. Agora, como cristã, é muito triste ver que muitas mulheres, a vida, a carreira, ela tem vindo em primeiro lugar do que a família. Na vida de muitas mulheres, a carreira profissional, ela é prioritária. Ela está à frente da família.
E isso o Senhor quer corrigir nas nossas vidas. Isso precisamos resgatar. Porque nós estamos vivendo uma sociedade doente, frágil, porque as mulheres estão ausentes dos lares. Queridas, é muita mulher querendo casar e poucas querendo ser esposa. É muita mulher querendo ter filhos e poucas querendo ser mães. Eu estava ouvindo de uma psicóloga uma matéria, olha isso, a loucura, tá? De que os jovens de hoje, presta atenção, eu já falei isso aqui, gente, eu ouvi uma sexóloga, primeiro eu ouvi essa sexóloga e hoje eu ouvi essa psicóloga e eu fiz o link das duas. A sexóloga disse que sexóloga é uma mulher que cuida da vida sexual das pessoas. E ela tem uma clínica e quando a pessoa tem problema, ela, nessa área, ela cuida. Ela entende do assunto. É uma doutora nisso. E me espantou porque ela disse que os maiores clientes dela, que deveriam ser os senhores, que precisa, né, tomar Viagra, precisa tomar remédio para dar conta do recado, eu achava que seriam esse o maior número, o nível de números de clientes que procuram um profissional desse. Mas ela disse assim, que hoje em dia a maior procura que ela tem é de jovens, pasmem, de 16 a 19 anos, que não conseguem mais ter prazer sexual. Eles não conseguem, porque eles já fizeram de tudo. Tudo. E eles não conseguem mais. Ela falou que hoje é a maior busca, a maior procura que ela tem são jovens nessa idade, porque eles não conseguem mais ter prazer. Porque já fizeram de tudo, tudo, nada mais é novidade, não tem mais para onde ir explorar. Aquilo me chocou. Aí hoje eu escuto uma informação de uma psicóloga dizendo assim, porque uma pessoa, um jovem, que chega a esse ponto e que ele fez tudo, dentro desse tudo, gente, é muito pecado envolvido. É muita coisa errada, é muita promiscuidade, é muita baixaria. Presta atenção. E hoje tinha essa informação. Uma psicóloga diz assim, o maior motivo de promiscuidade que nós estamos vivendo hoje entre os jovens foi exatamente o nível de carência desses jovens pela ausência materna. Uau! Gente, é um bando de jovem carente. Porque auxiliadora significa consoladora. A mão da mãe é a mão mais importante para uma criança. Uma criança, quando ela se sente amada, que ela se sente tocada. Uma criança, quando está doente, ela não quer ninguém, ela quer a mãe dela. Ninguém, ela não quer o pai, ela não quer ninguém, ela quer a mãe. E aquela mão da mãe, checando se está com febre, aquela mão da mãe, amparando, aquela segurança, aquele abraço, aquele afeto. Antigamente se amamentava a criança, hoje, gente, com 4 meses a mãe precisa voltar para o trabalho e já deixa de amamentar uma criança aos 4 meses de vida.
E essa psicóloga estava dizendo, até essa distância do seio da mãe, quando ele cresce, essa carência, essa coisa tem muito a ver. Porque não houve esse vínculo de carinho, de ser suprido como a consoladora. Porque a mãe é aquela que consola, a mãe é aquela que percebe, a mãe é aquela que tem o olhar de ver e falar assim, ele não está bem, ele precisa disso, ele não precisa daquilo. E o que tem acontecido? As mães não têm conseguido exercer esse papel. E na verdade, só que ela é mãe, ela ama. Ela está vivendo o resultado de tudo isso. Eu não estou dizendo que a mãe que faz isso não ama. Mas por ela amar tanto, preste atenção, ela precisa recompensar e compensar a ausência dela. Então, quando ela está presente, ela dá presente, ela dá coisas, porque isso pesa na consciência dessa mãe. Então, ela não quer ver o filho dela frustrado, ela não quer ver o filho dela triste, então ela vai compensando. E quando ela não pode ser a chata, ela não pode ser a que corrige, ela não pode ser aquela que vai disciplinar, porque é tão pouco tempo que eu tenho junto que a gente precisa curtir. Então, se eu sentir que meu filho está se frustrando, porque eu falei, filho, não faz isso. Não, vem cá, filho, toma. Filho, eu acho bom você não fazer assim. Não, filho, E aí a maior frase que as mães usam é, eu estou dando para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Quantas vezes a gente ouve essa frase? Eu estou conseguindo proporcionar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. E será que você já parou para pensar que o fato de você não ter tido aquilo que você nunca teve, fez você se transformar na pessoa que você é? E será que se essa criança for poupada de tudo que você não foi poupado, vai resultar em quem? E no quê? Porque o que a gente tem visto, prestem atenção, são crianças, adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, que se um namorado termina, se joga de um prédio. Porque não tem estrutura de suportar uma frustração. Porque os pais, na compensação, foi dando tudo. Não soube lidar com frustração, não sabe lidar com não sabe. É pesado e se torna pesado demais. Porque tudo aquilo que a gente não teve, que a gente teve que lutar para ter, nos fortaleceu. Mas hoje não existe mais tempo para fazer isso. É mais fácil dar, porque ninguém quer aguentar choro de criança. Porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estou estressado, eu estou cansado. Dá aí para ele, dá o celular, dá o tablet, vai fazer, pode fazer, filho. Mas se um professor tratar mal meu filho, eu vou lá tirar satisfação com ele. Porque afinal de contas eu sou uma boa mãe e um bom pai. É assim que está. É assim que está funcionando. Eu não estou falando que você é assim. Pode ser que não seja, mas é assim que está. E o mundo está assim, porque a gente se voltou contra a palavra de Deus. O Senhor nos desenhou para sermos essa auxiliadora, para sermos essa mãe, para sermos a sabe por que é moralmente correto? Não é interessante, instigante pensar, sabe por quê? Porque todo homem, toda mulher é criado por uma mãe. A moral, a educação vem de nós e vem de casa, não é da escola, não é da igreja, não é do refuginho, é de casa. O moralmente correto é ensinado através da mãe no dia a dia. O pai está fora, está sim trabalhando, biblicamente é esse o papel. E a mãe ensinando, educando, falando para um filho assim, filho, se você vê
está num parquinho e você olha o teu filho está envolvido numa briga e teu filho bateu numa menina, você tem que pegar esse teu filho, olhar olho no olho e falar assim: você nunca mais levante a mão para uma mulher. Você não pode fazer isso, isso é inaceitável. Isso é covardia. E homem não bate em mulher em hipótese alguma. Isso é papel da mãe. Moralmente correto é isso. É um monte de homem espancando mulher porque não teve quem tivesse de olho falando assim: está violento. Está esquisito. É um monte de jovens se enfiando em droga porque ninguém conseguiu ter tempo de enxergar que estava esquisito. Está dando sinais estranhos. Queridos, voltar à essência daquilo que o Senhor quer não tem como adorarmos a Jesus se não formos crucificados com Ele. Em outras palavras, é necessário a gente renunciar a algumas coisas nas nossas vidas para a gente realmente ser a mulher que Deus espera que a gente seja. Para a gente ser a esposa, para a gente ser a mãe. E outra, se você não é casado, você pode falar assim: poxa, mas eu não sou casado, essa palavra, eu acho que é para mais quem é casado, é mais para quem tem filho. Não, você é uma influenciadora, você é uma mulher. O Senhor te fez e você é o tempo todo aclamada para dar a tua opinião. Você está assistindo alguma coisa, você é uma professora, você é uma educadora. Se a gente não tiver a visão que o Senhor quer que a gente tenha, a gente é engolido por esse sistema e por essa sociedade. Que o tempo todo fica colocando a gente na parede, dizendo: o que você faz? Que o tempo todo fica colocando a gente na parede que a gente tem que se vestir desse jeito, que a gente tem que estar na moda, porque a gente agora, o lance é esse, porque o lance é aquele. Aí a mulherada: porque meu filho tem que ter isso, porque minha filha tem que ter isso, porque tem que vestir roupa de marca, porque tem que vestir roupa tal, porque eu nunca tive, então meus filhos têm que ter. Aí a mãe se ausenta, sai, não está mais com os filhos para poder dar coisa. E a gente entra nessa coisa desenfreada, sabe? Entra em dívida. Mulherada fazendo um monte de dívida, tem conta em tudo quanto é loja da cidade. Para status, para ficar mostrando. Gente, roupa não é descartável não, senão ela seria de papel. É para a gente usar, repetir. Vai no casamento, comprou um vestido bacana, no próximo, não posso repetir. Não, não é de papel. Vamos usar, até acabar, até gastar. Essa coisa, sabe? Isso é sociedade, isso é o mundo, isso é o inimigo. Querendo fazer a gente correr atrás de vento, atrás de nada. Nos preocuparmos com coisas supérfluas, bobas e passageiras. Eu não estou falando que a gente não tem que se vestir bem, que a gente não tem... Mas o quanto isso ocupa da nossa vida, aí é preocupante. O quanto eu tenho a capacidade de me sentir mal-humorada porque eu não tenho uma roupa nova para vestir, é preocupante. Provérbios 31:30, não dava, né, para não ir lá. Vamos lá um pouquinho. Antes disso, eu queria falar só mais uma coisa. Temos que tomar cuidado quando a gente acaba achando que a gente é mais poderosa que os homens, porque a gente acaba acreditando nisso.
E a gente fala, não, porque essas diferenças que existem entre nós nos convence muitas vezes de que aquilo que nós somos é muito melhor do que aquilo que eles são. E a gente acaba dentro da nossa casa, e a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar e nos submeter aos nossos maridos. E a gente tem uma dificuldade gigantesca dessa submissão, justamente porque a gente acha que a gente é melhor do que eles, e que a gente sabe mais do que eles, que a gente entende mais do que eles, de que a gente é mais rápida do que eles, e que, afinal de contas, né, ele é muito parado, afinal de contas, ele não entende de nada. E nessa visão míope que a gente acaba criando, a gente passa isso para os nossos filhos. E eu vou dizer para vocês que a gente não somente tem pecado contra o Senhor na nossa postura, muitas vezes em relação ao nosso marido, como a gente tem sido pedra de tropeço na vida dos nossos filhos, porque muitas vezes a gente desrespeita o nosso marido e a gente vai buscar apoio nos filhos. A gente, muitas vezes, né? Quantas vezes já falei para a Ana, seu pai mesmo. Quantas vezes existe uma situação só no olhar da mãe com o filho recriminando ou falando nas costas do pai? Gente, sabe o que isso provoca, na verdade, no coração do teu filho? Primeiro, um desrespeito ao pai. E segundo, você está provocando um desrespeito a você. Porque em algum momento esse filho vai entender que a atitude que você está tendo não é certa. Que não está legal. Que não é assim. Esses dias dentro do carro, o G é super perdido de direção. Ele sempre esquece os caminhos, etc. e tal. E eu sou uma pessoa que tenho mais noção de caminhos. Então eu sempre falo, não, G, por aqui, não, G, vamos por aqui, porque ele tem essa dificuldade. E aí, ele errou, Ana Júlia, poxa, pai, que não sei o que. Eu olhei assim, falei, não, você não fala assim com o teu pai. Você está pensando que você é quem para se dirigir a ele dessa forma? Você respeita o teu pai. Mas não tem mais, Ana. Eu posso até falar, G, que não sei o quê. É um nível, você é outro. Respeita o teu pai. Ele olhou assim, do tipo, valeu, obrigado. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter atitudes assim dentro da nossa casa. Se o Jean percebe que ou a Ana ou o Bento falou diferente comigo, ele corrige na hora. E eu tenho que fazer esse papel também. Se eu perceber que a minha filha está tendo uma atitude desrespeitosa com o pai dela, eu tenho que na hora corrigir a minha filha. Para ela entender que ele tem que ser respeitado, honrado. Isso é muito importante e desculpa, gente, mas tem acontecido exatamente o contrário. As mães ficam puxando os filhos e colocando contra o pai, fazendo o pai de papel de bobo, sabe? De vez em quando tem umas mulheres que chegam para mim e falam assim, meu marido é um banana. Às vezes dá vontade de virar e falar, você é uma Jezabel. Que não está deixando ele crescer, que não está entendendo o teu papel, que é auxiliar, que é dar suporte, que é deixar o marido crescer. Tem um monte de mulher que não deixa, sabe, o marido ir, o marido avançar, o marido crescer.
Desculpa, eu posso até falar um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com a nossa história. Eu e meu marido, no começo, era Eduardo e Mônica mesmo. Era a música lá. Eu mais velha, já trabalhava, o Jean, piá, andava de skate o dia inteiro. Era assim. A gente começou a namorar desse jeito. A probabilidade desse negócio ter dado certo era quase que, tipo assim, zero. Quando a gente chegou de mão dada na igreja, que o povo olhou e falou, mentira, não é possível. Sério, ninguém acreditava, porque eu já trabalhava, ele nunca tinha trabalhado na vida, ele andava literalmente, gente, de skate, bicicleta. Então, foi um trabalho muito grande aqui para conseguir fazer. Eu lembro da minha mãe um dia que ele chegou para me buscar e ele não gostou da minha roupa. Achou que não estava decente. E falou para mim, não, nós não vamos sair com essa roupa, não. Estou gostando da tua roupa, pode trocar. Aí fui trocar de roupa e a mãe, você está trocando de roupa por quê? Porque eu já... não acredito. Você se colocando nessa posição, eu nunca vou esquecer, ela nem deve mais lembrar disso. Falei, mãe... Então, assim, é um trabalhar, né? É um trabalhar para a gente entender o que é esse respeito todo que a gente tem que ter. Que não é o que a gente aprende na nossa sociedade, porque na sociedade que a gente vive hoje, o importante é ser feliz. Faça o que você está afim de fazer. Viva o momento. Seja feliz. O cinema ensina isso, as novelas ensinam isso. E, queridas... Não é assim a vida, porque ser feliz não é uma coisa momentânea, ser feliz de fato é uma construção, que tem as suas estações. A vida é cheia de estação. O momento que a gente tem um filho, que um filho nasce, é uma estação, que a gente se sente uma vaca leiteira. Não é verdade? Mari está aqui para dizer... Deve estar já com os peitos estourando aí. Explodindo. Porque a gente se sente, é uma estação da vida. Mas vai passar. Entende? Só que a mulherada não quer passar por nada, não quer mais sentir. Eu fico parando para pensar, meu Deus do céu, minha avó teve 14. Sério? É chocante. É chocante. Hoje a mulherada tem um filho, gente, e aí elas não dão mais conta. Elas, sabe por quê? Porque assim, não pode passar por nenhum tipo de situação, porque o importante é ser feliz. A gente colocou isso na cabeça. Não, o importante não é ser feliz. O importante é a gente fazer aquilo que é necessário ser feito. Isso que é importante. O importante é alimentar um bebê. O importante é cuidar de uma criança quando ela nasce. Sim, a vida muda, eu abro mão da rotina. Meu Deus, como mudou tudo. Sim, é bem isso que é ser mãe. Porque eu fico vendo no Facebook, blogs e coisa falando assim, não, porque, meu Deus, agora as mães, está muito duro, está muito difícil, porque a gente não dorme, porque a gente tem que amamentar. Sempre foi assim a vida inteira. É uma fase da vida, é duro, sempre foi, para todas as mulheres. Mas assim, todas sobreviveram. Hoje parece que ninguém mais está preparado emocionalmente para passar por esse tipo de situação. Que, gente, é assim que é. De verdade, não estou falando que é fácil, não estou aqui sendo fria. Mas é difícil para todo mundo e sempre foi, desde que o mundo é mundo. Mas é uma fragilidade agora absurda, sabe? Tudo agora é duro. É muito duro ser mãe, é muito duro educar, é muito duro criar. Sabe por que está sendo muito duro? Porque a gente tirou o coração disso.
Que é exatamente o que eu falei, as mulheres querem ter filhos, mas elas não querem ser mães. Porque educar dá muito trabalho, gente. Mas é isso que é educar. Quando a gente para pensar que está muito nas nossas mãos, quando a gente para pensar na mãe de John Wesley, um dos maiores avivalistas, pregadores, líderes que o evangelho já teve. É muito incrível, esses tempos eu estava estudando sobre John Wesley, e a mãe, ela tinha um bando de filhos, John Wesley um monte, e ela enlouquecia com aquele bando de filhos, mas ela era uma mulher de oração, e ela combinou assim: filhos, é o seguinte, quando a mamãe colocar o avental dela na cabeça, vocês não dão um pio, vocês não me interrompem, porque eu estou orando. E aquelas crianças viravam, de repente a mãe, pá, começava a orar. As crianças, não, a mãe está orando. Vamos parar agora que ela está orando, está falando com Deus. Que mulher é essa? O quanto que os nossos filhos têm assistido a gente falar com Deus, a gente se relacionar com Deus, nós orarmos, nós nos quebrantarmos. Hoje mesmo eu fiquei com o coração tão feliz, eu estava meditando sobre a palavra e lá no meu quarto me ajoelhei, estava chorando, clamando ao Espírito Santo para falar com a gente hoje, para Ele se derramar, para que haja realmente, sabe, que o Espírito possa convencer. E eu estava ali naquele meu momento com o Senhor, minha filha entrou no quarto com tudo, aí eu só ouvi a porta fechando. Mas eu confesso para vocês que teve um lado meu, apesar de ter atrapalhado um pouco, que ficou feliz de falar assim: que bom que minha filha pode me ver assim. Ela tem a oportunidade de me ver buscando ao Senhor, de entender que isso é verdadeiro, é sério, é importante. Esses dias, ouvindo a palavra da pastora Sheila em casa, cozinhando. Estou lá fazendo, coloquei no meu celular, que eu não vim. E a palavra, gente, aquela palavra foi me tomando, e eu lá nas panelas, e aquilo me tomando. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu fui para o chão, pá! E eu ajoelhei, e eu chorava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não quero ser uma dessas, Senhor, eu não quero ser isso, meu Deus, de repente chega o Bento, mãe, o que foi? De repente chega a Ana, o que foi? Eu, não, estou orando, estou falando com o Senhor está falando comigo, a palavra da tia Sheila, tal, que não sei o quê. E aí eles, então tá bom. Sabe? Tipo assim, é um choro bom, né? Então, assim, sabe? Essa realidade de quebrantamento, das crianças terem essa, sabe? Das crianças poder contar com você. Está passando por alguma situação, mãe, vamos orar comigo, mãe, está acontecendo isso, mãe, vamos orar, mãe, eu estou com dor de barriga, ora por mim, mãe, meu amigo na escola, mãe, não sei o quê. Gente, é esse o nosso papel, auxiliadora, consoladora, o papel do Espírito Santo. Quando a gente olha a Trindade, a mãe se encaixa muito a esse papel, que é muito importante. Provérbios 31, 30 diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temer ao Senhor. Eu vejo que temer ao Senhor é o segredo de um coração quebrantado, de um coração disposto a se submeter à vontade do Pai. Queridas, a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas crises, a solução para dentro da nossa casa é a gente se submeter ao Senhor. Ele é que fez um negócio e é Ele que sabe como funciona. Eu sei que tem algumas solteiras aqui. Eu lembro que eu fiz um curso de casados e eu não tinha casado ainda, eu não tinha tido filho ainda. E foi a melhor coisa do mundo, porque eu aprendi tanta coisa. Talvez algumas aqui nunca vão casar, mas de novo eu vou dizer.
Se você entender, se for uma mulher temente ao Senhor, você vai ajudar a tua vizinha, você vai ajudar os teus filhos. De repente, se você é uma pessoa viúva, você vai conseguir auxiliar as pessoas, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Pensa, nós somos aquelas que têm o poder de convencimento. O Senhor nos fez dessa forma. Uma mulher chega e ela conversa. Gente, quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer uma coisa, a gente sabe convencer. Às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. A mulher crente, ela sabe que esse é o papel dela, de sempre se submeter ao marido. E às vezes ela usa desse artifício quando ela não está afim. Eu vou dar um exemplo. A mulher sempre consegue o que ela quer. Mas aí um dia, por exemplo, ela é chamada aqui na igreja para limpar. Aí o marido dela fala assim: ah, amor, fique em casa. Aí ela me liga e fala assim: ai, meu marido achou melhor eu ficar em casa. Aí eu escuto falar: ah, então tá bom. Vocês entenderam, né? Às vezes convém, quando convém ela é super submissa. É uma beleza. Eu falo: uau, coisa linda de Jesus. Existe um movimento chamado hedonismo, que é culto ao prazer. Que é aquilo que eu disse, eu escrevi aqui: você merece ser feliz. Viva essa aventura, viva esse romance, viva esse momento. Eu não sei se você tem o hábito de assistir novela, mas eu quero dizer para vocês também nessa noite, queridas, isso é o maior vacilo que você pode ter para a tua vida espiritual. Porque pensa numa porcaria que é a novela para realmente nos encher de coisas muito maléficas. Então que você possa cuidar do teu coração, cuidar dessa casa que você tem aberto para o Senhor fazer parte. Dessa casa que você tem aberto para o Senhor tomar conta, na verdade, não fazer parte. Dessa casa que você tem escancarado e dizendo: Senhor, vem aqui, essa casa é sua, toma o teu lugar. Queridos, nessa noite, essa palavra é uma palavra desse Senhor que tem realmente entrado na nossa casa e falado assim: então tá bom, vamos colocar essa casa no lugar. E a gente precisa entender, agora, diretamente para as mulheres casadas, queridas, nós somos em mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Esse ser humano, de alguma razão, por alguma razão, olhou para você no meio dessa multidão de gente, assinou um papel, um documento, um contrato, foi diante de pessoas e testemunhas e Deus, e disse assim: eu estou disposto a passar o resto da minha vida com você. Nenhum filho fez isso por você, nenhuma amiga fez isso por você, nem teu pai nem tua mãe fez isso por você. A única pessoa que fez isso por você foi o teu marido. E essa pessoa merece o maior respeito, a maior dedicação, o maior amor, o maior cuidado que você possa dar para qualquer pessoa nesse planeta, é para essa pessoa que decidiu estar com você para o resto da vida. Eu sei que pode ter alguns corações aqui batendo, falando: eu não tenho isso. Alguns podem estar lamentando, falando: eu ainda não conquistei, ou eu perdi, ou eu nunca, eu sei. Mas eu preciso dizer, porque a maioria aqui tem um marido. E a palavra de Deus diz que a gente tem que construir as famílias de uma maneira saudável. E eu vejo que muito da doença que tem acontecido é porque a mulher tem
realmente sair do lugar que Deus projetou a mulher para estar dentro de casa. Então, que a gente possa, de fato, resgatar esse amor. E para terminar, eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Desculpa, gente, quem não é casado, é que eu tinha que aproveitar para arrematar tudo. Me perdoem. Mas assim, até esses dias conversando com uma pessoa solteira, ela aconselhando uma casada nisso, eu falando, pastora, eu não entendo muito bem disso, mas eu tive que aconselhar, você acha que meu conselho foi certo, porque eu não sou casada? Então isso acontece, o tempo todo a gente, e eu falei, não, foi fantástico o teu conselho. Eu quero dizer para vocês, mulheres, o pastor, ele cuida dos homens dessa casa, através do discipulado. Eu sei que tem as exceções, mas eu estou aqui generalizando, porque eu estou falando aqui da maioria. Os homens têm se queixado demais do quanto as mulheres têm sido ausentes no carinho, no amor e na vida sexual com os homens. Casamentos de jovens nas casas dos 20 e poucos anos, dos 30 anos, jovens recém-casados que já chegou para o pastor e disse assim, olha, faz 4, 5 meses que eu não tenho relação. E eu preciso dizer que isso, queridas, não pode. Tem alguma coisa errada. Eu não estou aqui como você sempre ouviu. Eu vou dizer algo para vocês. Eu sei que vocês sempre ouviram na igreja. Gente, marido de vocês tem necessidade, vocês precisam comparecer, senão ele vai lá fora, vai buscar de outra. Não, eu não estou aqui para dizer isso, porque isso aí vocês já sabem, e mesmo sabendo disso, não está rolando. Então eu vim aqui dizer para vocês que, se essa é a tua realidade, está acontecendo alguma coisa da qual você não pode se conformar. Se você não está tendo prazer, eu preciso falar isso para vocês abertamente, vocês não estão tendo prazer. Fala, meu Deus, a gente namorava, o negócio pegava fogo, depois que casou, não tem vontade, eu não tenho vontade. Quantas vezes eu converso com algumas mulheres e falo assim, pastora, não dá, é um martírio. Eu pareço assim, ó, sabe quando Jesus que fala assim, ovelha muda foi ao matadouro? É assim que eu me sinto. A ovelha muda indo ao matadouro, do tipo, cara, tá difícil. E eu vou aqui dizer um papo reto com vocês. Vou dizer para vocês, eu casei aos meus 24 anos, namorei 5 anos. É ruim que tem esses irmãos aqui que tá aqui filmando, o outro que está ali. Não era para eles estarem aqui, mas não tem nenhuma mulher para filmar, né, gente? Então, enfim. A Jaque está ferrada. Só que a pastora falou. Eduardo está ali bem disfarçadinho também. Mas, ó, queridas, deixa eu falar uma coisa. Eu casei aos meus 24 anos, agora é um papo aqui bem íntimo, por isso que eu precisava ser só com vocês, só nós aqui, família. Somos uma família, amém? E assim, eu casei aos meus 24 e eu realmente, porque no namoro, 5 anos namorando com o G, morando longe, morando só lá, minha mãe tinha certeza absoluta, eu sei que já tinha rolado, porque todo mundo imaginava, né? Você imagina, você vai morar fora do país, você está lá com o teu namorado, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Assim, a maioria das pessoas achava que já tinha acontecido, que tinha que acontecer, mas não, queridas, eu segurei a barra mesmo. Mas assim, ó, eu segurei, mas eu achava que ia ser uma coisa muito boa. E eu achava que assim, ó, eu tinha tanta vontade que eu falava assim, que eu já pecava com a vontade que eu tinha. E eu falava assim, meu Deus, depois que eu casar, eu não peco mais. Acabou o pecado na minha vida. De tanto que eu achava que era uma coisa, sabe? Aí, de repente, fui lá, casei, conheci do negócio e falei, nossa, não acredito que é isso.
De verdade. Tô sendo muito sincera. Falei, cara, sério mesmo? Que tudo isso, tanto e o sacrifício, eu achava que era... Aí quando aconteceu, eu falei, meu Deus do céu, mas... Aí foi um pouco, confesso que foi um pouco decepcionante, mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu acho que eu sou muito novata ainda na história do negócio. E aí, tentativas e vindas e idas e tal, e nada, e aquilo tipo, meu... E eu estou sendo sincera com vocês. Eu sei como é que é para algumas aqui, eu entendo como é que é isso daí. E aí eu, como crente, ouvi as irmãs, casais e conferência falando, é importante porque eles precisam, eles têm essa necessidade, e que não sei o quê. Então, lá ia a ovelha muda ao matadouro. E aí, queridas, não estava gostando do negócio, mas tinha que fazer em amor ao meu marido, em respeito. Deus o livre, ele ir procurar fora, não podia de jeito nenhum, tinha que suprir essa necessidade. Só que assim, ó, eu vou falando sério agora com vocês. O negócio foi indo desse jeito, Deus não está gostando, mas está fazendo porque em obediência, em submissão, porque né, a necessidade dele era grande. E quanto mais, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A mulherada chega e fala assim, meu Deus, mas se depender deles, eles querem todos os dias. Não, queridas, eles querem todos os dias porque você nunca faz. Aí ele vai ficando desesperado, é acumulativo, entendeu? Verdade, verdade. Então, não é que ele quer todo dia, é que ele chega um momento da vida dele que parece que é todo dia, porque o bicho está subindo pela parede. E aí, gente, não estava gostando e aquela coisa. Chegou um momento, estou sendo muito sincera, que eu não podia pensar. Me sentia usada, me sentia, ele está percebendo que eu não estou assim curtindo tanto, mas mesmo assim, aí comecei aquela crise, aí tal, e horrível. Até que um dia eu orei, mesmo, eu ajoelhei no chão e falei, Senhor, não é possível um negócio desse. Tem que ser bom, é para ser bom. Eu tenho que curtir isso daqui, eu não posso ficar fazendo só por Ele. Eu estou em obediência, eu estou fazendo, mas não pode, está sendo cada vez mais difícil para mim. Quando eu percebo, sabe? Quando o pássaro começa... Você já sente, né? O dia que o pássaro começa, porque vem aquela dança do acasalamento, você está percebendo o negócio. Ele está preparando o território e você fala, meu Deus, hoje eu não escapo, não vai ter o que fazer, não vai ter dor de cabeça que salve essa noite. Você percebe, né? E aquela agonia vai aumentando, e você está dentro do banheiro e você fala, ai meu Deus, a hora que eu sair daqui estou ferrada. E vai acontecendo assim. E aí, eu orei e falei, Deus, não aceito isso para a minha vida. Isso aqui, todo mundo fala que é bom, que é demais, que é incrível, que não sei o quê. E precisa ser para mim também, Senhor. Eu quero desfrutar disso, eu quero curtir isso daí, E outra, deixa eu falar uma coisa para vocês. O marido de vocês se sentem a pessoa mais rejeitada do mundo. Se coloquem no lugar deles, se coloquem, pensem de você estar afim e de você perceber que ele não está. Você faz um auê. O auê. Porque assim, a gente acha que a gente pode ser fria, que a gente pode ser ríspida, que a gente pode ser, falar atravessado e que eles têm que aguentar tudo. O dia que ele fala um atravessado com a gente já faz, meu Deus do céu, você é um grosso, um ignorante, é um cavalo. Ou se a gente chega e ele dá uma assim, você chora, você se sente rejeitado, é um drama. Agora, você acha que ele não se sente assim? Você acha que ele não sente essa rejeição? Essa coisa tipo de não encoste em mim? Claro, queridas, eles percebem, eles sentem.
E isso interfere, eu vou falar uma coisa para vocês agora, eu tive uma conversa com uma discípula falando sobre isso. Isso interfere na masculinidade, na autoridade do homem. Eu vou falar uma coisa, porque eu conheço aqui a intimidade de muitas mulheres. Mulheres que não têm problema e que gosta do negócio, e que curte o negócio, porque tem, é raro, mas tem, viu? Tem maridos que são muito mais resolvidos. Resolvidos. Aqueles homens assim que têm uma liderança, que é resolvido porque o cara é homem macho, sabe assim? Porque é verdade, muitas das vezes dessas mulheres que falam, meu marido é um banana, meu marido não sei o quê, é porque ela não tem reforçado a masculinidade do homem. Nesse aspecto, porque isso reflete sim. Então eu orei e falei, Senhor, eu não aceito. E comecei, gente, a trabalhar isso na minha vida. Eu já falei uma vez aqui, ia para o banheiro, colocava uma música, coisa, ia passando creme, ia não sei o que, não, vai ser bom, vai não sei o que, lá. E assim, resumindo, o negócio começou a desenvolver de uma maneira diferente. E aí eu percebi que era muito importante para mim também. Viver esse prazer, essa alegria. A gente acha que a gente não precisa. A gente fala assim, eu posso viver a minha vida inteira assim. É mentira quando você descobre que Deus fez isso, que isso é bom. Isso é para ser bom, isso é para ser prazeroso, isso é para ser um momento de intimidade, de amor, de afetividade. Quando você descobre tudo isso, é maravilhoso. E você começa então a desfrutar uma saúde no teu casamento que é maravilhosa. Então, assim, eu preciso desafiar vocês nessa área também, porque, gente, está complicado demais. Os homens têm se queixado muito disso, gente. E aí, sabe o que acontece? É pecado dentro de casa, porque o homem se masturba, é pecado. O homem, às vezes, precisa olhar pornografia, ele para tal. A gente não está conseguindo suprir os nossos maridos nessa área, e isso é muito sério. Então, assim, eu precisava deixar esse recado aqui com vocês, para vocês trabalharem, orarem, faça como eu sei como é que é, já vivi isso, de verdade, abri aqui a minha intimidade com vocês. Mas aos 41 anos eu posso dizer que eu estou vivendo os melhores dias de intimidade. Porque eu orei e decidi, falei, não, Senhor, eu quero ser feliz, mas dentro do casamento, se esse negócio é para ser bom, eu quero viver essa coisa toda. Então faça isso, não se conforme com essa realidade na tua vida, no teu casamento, na tua intimidade. Tem muitos anos aí para você desfrutar do lado dessa pessoa e tem que ser gostoso, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Então, gente, lutem em relação à felicidade dentro da casa de vocês. Amém? Glória a Deus. E vamos comer, né? Porque está todo mundo aí já com o estômago roncando. Eu acho que domingo os homens vão estar tudo me abraçando, vão estar tudo tipo, essa é a melhor pastora do mundo. Queridas, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vocês me amam? Tá tudo bem? Que bom, eu amo muito vocês, eu tenho certeza que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo. E isso faz parte, tratar dessas arestas, tratar dessas fundações, de tudo isso é muito importante para que o Senhor encontre em nós um lugar de confiança, de dizer assim, eu posso confiar em você. Posso confiar em você, porque você tem sido referência. Você é referência de mãe, você é referência de mulher, você é referência de funcionária, você é referência de esposa. É isso que o Senhor quer forjar em nós, amadas. Esse mundo está carente de referência e o Senhor quer forjar em nós essa referência. Que possamos nos abrir para que o Senhor nos molde, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos desafiado. Amém?
Vocês estão dispostas? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai amado, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse bate-papo. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina. O Senhor, Pai, tem expectativas boas a nosso respeito. O Senhor não desiste de nós. O Senhor está o tempo todo trabalhando para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para que a gente seja uma versão melhor de nós mesmas a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, tem, de fato, derramado, depositado sobre as nossas vidas, e a gente te ama, Senhor, a gente te agradece pelo privilégio de nós estarmos aqui sendo lapidadas pelo Senhor. Oh Pai, nós éramos pedra bruta, Pai, e sabemos, Senhor, que nos seremos transformadas através da tua mão numa joia rara, Pai. Sabemos que o Senhor já vê isso, Deus. Sabemos que o Senhor já enxerga tudo isso em nossas vidas, e nós te louvamos pela tua paciência, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, da maneira que o Senhor tem nos tratado, Pai querido. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor dói, Pai. Às vezes não é fácil, Senhor. Às vezes pega, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que é porque o Senhor nos ama. Nós sabemos, Senhor, que é porque o Senhor se importa conosco. Nós sabemos, Senhor, que é porque o Senhor quer que a gente viva o melhor, uma vida abundante, uma vida real, Senhor. Não uma vida, Senhor, colocando lá no Facebook, família é a base de tudo, sou a pessoa mais feliz do mundo, mas vivendo no inferno dentro de casa. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer, Pai, que a gente seja verdadeiro, que a gente desfrute de uma felicidade, de uma alegria verdadeira, genuína, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Pai, abençoa cada mulher aqui, Pai. Encha-as, Deus, de sabedoria. Encha-as, Senhor, de direção. Que cada mulher aqui, Senhor, possa sair explodindo de amor pelos seus cônjuges, Senhor, pelos seus maridos, Senhor, pelos filhos, Senhor, pelo lugar que ela ocupa, Pai, na sociedade, Senhor, de influência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, imprime no nosso caráter, imprime nos nossos pensamentos, imprime no nosso coração, Senhor, a tua palavra, os teus preceitos, as tuas verdades, Pai, para que a gente possa, Senhor, amadurecer, para que a gente possa alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor, que possamos amadurecer, Senhor, que possamos realmente gastar o nosso tempo e a nossa energia naquilo que é verdadeiro, Pai, naquilo que é bom aos teus olhos, Senhor, que todo engano, que toda distração, que toda futilidade, Senhor, caia por terra, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e que a gente possa, Senhor, olhar para o alvo que é Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, que crescemos no temor, que cresçamos no amor, que cresçamos na paixão por Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas.